Esse vídeo com certeza não vai sair no horário certo do meio-dia, porque vai dar um pouco mais de trabalho a edição, mas finalmente vamos falar de quem? Do Bolsonaro. No vídeo de hoje a gente vai ver a campanha dele e eu vou dar a minha opinião igual eu fiz nos outros. Claro, aqui eu vou me empolgar um pouco mais, vou fazer mais piada, vou colocar mais coisas, porque todo mundo sabe a minha opinião política, ok? Acompanha aí a propaganda política do Bolsonaro. Chegou a hora. A campanha do Capitão do Povo já começou. E a gente tem que acordar com uma vontade enorme de seguir acreditando nesse novo Brasil. Temos que ir para as ruas todos juntos, com a nossa liberdade, nossa verdade e nossa fé. Se precisar, a gente vai colocar o verde e o amarelo na cara sim, porque é cor da nossa bandeira. Não importa onde você mora, na comunidade, no campo, na cidade, de onde você vem ou como vai chegar. De norte a sul desse país, brasileiros de todas as cores e crenças, do país inteiro. Quando você olhar essa bandeira, pode ter certeza. A gente chegou aqui junto. E nós vamos seguir juntos. Aqui na bandeira brasileira, no verde, amarelo, azul e branco. Juntos. Num só país, num só coração. A vida de ninguém é fácil. E para superar as dificuldades, quem tem que estar na frente é cada um de vocês. Não é o presidente, o governador ou um prefeito. A nossa missão é não atrapalhar a vida de vocês. É cada vez mais tirar o Estado de cima de vocês. Estado forte, povo fraco. Povo forte, Estado forte. A defesa de um Brasil livre e forte está em nossas mãos. Vem, junte-se a nós, vem pras ruas, para juntos construirmos o Brasil que sonhamos. Bolsonaro presidente, pelo bem do Brasil. A água chegou no sertão, trouxe vida, alegria e esperança. A mulher sertaneja que carregava a lata d'água na cabeça, agora pode usar a sua força para voltar à escola ou para tirar o alimento que está brotando na terra. Tem mais tempo para ficar com a família, com os filhos e viver uma nova vida. Um presente para a mulher que merece e deve ser o que ela quiser. Juntas, estamos construindo um Brasil para elas, com elas e por elas. Como tudo começou pra mim sobre o Bolsonaro? Eu era totalmente desacreditado nas leis e nos políticos. Pra você ter ideia, eu votei no Tiririca. Então, já sabe, pra mim não fazia diferença alguma. Eu votei no Lula, eu votei na Dilma. Porque pra mim não fazia diferença quem fosse ganhar. Eu não me interessava por esse assunto, nunca me interessei. A primeira vez que eu vi o Bolsonaro foi num vídeo engraçado, né? Eu acho que era um Tente Não Rir. Ele estava em cima de uma Kombi, ele deu uns tapinhas assim no boneco do Lula com roupa de presidiário, aqueles bonequinhos infláveis, e pulou de cima da perua. Mas até então eu nem sabia quem era. Pra mim, era alguém que estava revoltado porque o Lula era corrupto. Beleza. Quando começou a chegar próximo da eleição, 2018, eu via todo mundo falando do Bolsonaro, e o Bolsonaro é machista, o Bolsonaro é homofóbico, não sei o que. Mano, que diabo é o Bolsonaro? Quem é Bolsonaro? Quem é Bolsonaro na fila do pão? E aí a gente faz o quê? Vai lá e dá um Google. Aí começa a aparecer. E aí você começa a colocar as coisas que as pessoas falam dele. E aí não aparece, sabe? Aparece tipo a narrativa. Mas ele falando da coisa, tipo, ele falando que é homofóbico, ele sendo machista, igual na época falava que ele falava que mulher tinha que ganhar menos porque engravidava. Eu fui colocar pra ver, era um empresário, não sei da onde que falou, nem era ele, sabe? E aí eu comecei a prestar atenção no cara e comecei a gostar das falas do cara, porque eu gostava do jeitão que ele falava, entendeu? Condizia com o que eu também acreditava. E aí eu falei, mano, eu vou votar nele só por causa disso. Eu quero respeitar a maioria e não a minoria, você está entendendo? Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras.
buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. Deputado, agora há pouco teve uma manifestação aqui no Não me avisaram. Contra o beijo gay? Não, a favor do beijo gay. A favor do beijo gay? Pode beijar à vontade. Pode se beijar à vontade. Não podemos, a minha briga não foi contra homossexuais, sempre foi contra o material escolar. Nós não podemos estimular criança a partir de 6 anos de idade a serem homossexuais, como o governo do PT vem fazendo. Proposta nenhuma. Por exemplo, se um homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo, né, para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual, porque eles vão ter agora superpoderes, eles são semideuses. Qualquer problema que acontece, né, o elemento está assaltando, está roubando, e de repente descobre que ele é homossexual e é morto, é homofobia. Isso não existe. Eles entendem como retrocesso. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô. Defesa de presidiário. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa, em vida boa. Deputado, olha, mas eu acho, quem estupra, sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer. E não para ir para colônia de férias. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai para lá, porra. Acabou. Né? E depois eu comecei a acompanhar mais, fui vendo, né? Fui me interessando, fui estudando também sobre o Lula, sobre a Dilma, sobre a política do Brasil. Comecei a pesquisar um pouco mais, comecei a prestar mais atenção, comecei a perguntar para o meu pai, que, né, tem 70 anos, então ele tem um pouco a me dizer sobre o que foi bom, o que foi ruim dos governos, desde que ele acompanha isso até hoje. Ele mesmo falou, depois que ele também não conhecia o Bolsonaro, ninguém que conhecia. Depois que eu apresentei para ele, que eu mostrei os vídeos para ele, ele falou que era uma ótima opção, que tinha que votar nele. E comecei a conversar com as pessoas aqui em volta. Meus 3 vizinhos são petistas roxos, né? Acho que a maioria é aqui da rua. E só que as pessoas que têm comércio, né, os autônomos, todo mundo falando disso, e eu via que eu que estava por fora. Então eu comecei a gostar do que eu ouvi falar sobre o Bolsonaro. Comecei a fazer campanha para ele, vocês podem ver no canal aqui. Né? E ele foi eleito, beleza. Aí começou o mandato dele, veio a pandemia, que atrapalhou muito mesmo, né? E aí depois que morreram aquelas pessoas de corona, começaram a chamar ele de genocida. E aí você fala, mas ele é genocida mesmo porque morreu 600 mil pessoas. Mas você já pesquisou o que é um genocídio? Alguma vez na sua vida? Eu pesquisei, porque antes de eu falar eu tenho que saber. Não posso só repetir com o papagaio de pirata. E aí eu coloquei aqui no Google para ler para vocês. Genocídio, né? Extermínio proposital que aniquila, mata uma comunidade, um grupo étnico ou religioso, uma cultura ou civilização. O genocídio dos índios na América é um exemplo, sabe? Massacre que atinge grande número de pessoas, populações e povos. Mas tipo, não foi o Bolsonaro que criou o coronavírus. Ele não comprou a vacina. Você tomou qual vacina? Quem comprou a vacina que você tomou? Eu, por exemplo, não tomei a vacina, nenhuma das doses. E não pretendo tomar. Eu tenho todas as minhas vacinas em dia, menos a do coronavírus. E aí eu comecei a falar, mano, mas ele não criou o vírus. Não tinha tratamento. Por que genocida? Né? E aí começou a reforçar mais ainda a minha admiração. Porque ele falou, não fique em casa, vai trabalhar, a economia vai colapsar. Colapsou. Prefeitos e governadores aqui de São Paulo, por exemplo, soldando portas de estabelecimento. Legal, né? Ninguém podendo trabalhar, a economia sem gerar. E aí tudo subiu. Olha que engraçado. Foram lá e botaram na conta do Bolsonaro. A gente vai pesquisar e descobre por que subiu tudo. E aí você que chama o Bolsonaro de genocida, geralmente você vota no cara que só tem 9 dedos, geralmente você é mais pro lado do socialista e comunista. E aí eu vi um negócio interessante chamado Holodomor, não sei se é assim que se fala o nome correto, né? Mas eu falo assim e pronto. Né? E você pergunta assim, mas o que é Holodomor? Holodomor também é conhecido como fome e terror, por vezes referido como uma grande fome. Foi um período de fome na Ucrânia soviética,
de 1932 a 1933 que causou morte de milhões de ucranianos. Mas quem fez isso? O Stalin. Comunista! Olha que legal, né? Cadê? Matou cerca de 3,3 milhões de pessoas, simplesmente porque o Stalin queria controlar basicamente o agro. Em outras palavras, vocês podem pesquisar aí. Ele queria que as terras fossem do Estado, produzisse para o Estado para ele distribuir. E a maioria desses agricultores autônomos, assim igual nós motoristas de Fiorino, de caminhão, não queria entregar as terras. E aí fez um boicote lá, deu uma treta toda, virou essa fome aí durante um ano que matou 3,3 milhões de pessoas. Isso é genocídio. Olha que engraçado. Um comunista querendo controlar o agro matou 3,3 milhões de pessoas. Interessante, né? Quem mesmo falou que o agro é fascista? Eu acho que não foi o Bolsonaro, né? Que triste. Então é aquilo. Cada um tem o direito de votar em quem quiser. Cada um tem o direito de fazer o que quiser da vida. Isso chama-se democracia. Porém, se você fala assim, eu voto no Lula. Beleza. É a sua opinião. Você acha legal, você vota no Lula. Agora falar que ele é inocente, aí já é outros 500. Falar que o comunismo é bom, aí já é outros 500. Não é? Me aponte um lugar que o comunismo deu certo. Quando o muro de Berlim caiu, o povo correu para que lado? Comunista ou capitalista? As pessoas tentam pular o muro de Berlim para que lado? Enquanto ele estava de pé. Então, né? Quando você escuta algo, pesquisa. Sempre. Sempre pesquisa. Igual eu falei que se vocês pesquisassem e quisessem votar no Palumbo, vocês votar. 1500, não é? Mesma coisa. Se você quiser votar no Bolsonaro, pesquisa. Se você quiser votar no Lula, pesquisa. Se você quiser votar no Ciro, pesquisa. Se você quiser votar na Simone Tebet, pesquisa. Se você quiser votar nos seus deputados, aí, pesquisa. Senador, pesquisa. Porque eu não quero ver reclamação depois. Para quem é eleitor do Bolsonaro igual eu, pesquisa os outros candidatos. Governador, no meu caso, seria o Tarcísio. Né? Senador, deputado federal, deputado estadual. Não adianta vocês colocar o Bolsonaro no poder e colocar qualquer deputado que vai ficar barrando os projetos dele, que não vai botar as coisas para frente. Não adianta. Entendeu? É mais burrice você ficar se matando por causa do Bolsonaro e colocar qualquer deputado lá do que você votar no Lula. Porque o povo vota no Lula e nos candidatos do Lula, para deputado e para tudo. E nós não. Nós, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E o resto nós esquece. E aí o cara não consegue governar. Entendeu? E aí fica aquele povo magoadinho que quis fazer a terceira via que também não emplacou. Que a gente sabe que não vai ter terceira via. Igual um cara falou, existe inteligência fora da bolha Bolsonaro e Lula. Mano, se existe inteligência fora da bolha Bolsonaro e Lula, você sabe que segundo turno será Bolsonaro e Lula. Eu acho pouco provável que ganhe no primeiro turno. Eu acho que isso não existe. Se acontecer, vai ser uma surpresa. Mas eu acho que não existe. Segundo turno é Bolsonaro e Lula. Acabou. É só você dizer quem tem mais força. Entendeu? Esquece esse negócio. Terceira via. Não tem, cara. O Ciro, coitado. O Simone Tebet, os outros lá então. Pelo amor de Deus. Né? Pesquisem. Leiam. E agora eu vou deixar aí os conteúdos do 7 de setembro com vocês. Hoje é um dia triste para o Brasil, porque o Bolsonaro botou milhões de pessoas na rua, foram gigantescas, mas isso foi bom para ele. Péssimo para o Brasil, para a Constituição, para a lei eleitoral. Ele que já tinha implodido a lei eleitoral, já tinha implodido o teto de gastos, responsabilidade fiscal, agora implodiu a autoestima das Forças Armadas, as relações com as embaixadas, a Prefeitura do Rio de Janeiro, tudo em favor da campanha dele. Isso, olha, Marcelo, é um dia histórico pra gente chorar. E a esquerda disse que o ato cívico do 7 de setembro seria um comício. Sendo assim, foi o maior comício da história do Brasil. Bolsonaro reeleito! Pode me interromper? Aqui não tem a mentirosa Datafolha. Aqui é o nosso Datapovo.
a vontade de um povo honesto, livre e trabalhador. Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nessa esplanada, aqui a origem das leis que mudam o nosso país. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. O povo sabe o que quer.